Salve, salve todo mundo que tá ligado aqui, que acompanha, que sempre deixa o like, que sempre tá aqui procurando esperar aqui algum vídeo. Tô aqui de volta para falar, claro, demorei um pouco, né? Como eu digo, não é toda vez que eu consigo fazer vídeos um atrás do outro. Muitos canais conseguem fazer vídeos no time certo, eu não consigo, infelizmente a minha limitação, mas eu vou seguindo o fluxo. Eu tô aqui de novo para falar sobre o cara, esse jogo, ele vai ter muito pano para manga. Deixa eu ajeitar um pouco a câmera aqui para vocês. Vai ter muito pano para manga esse jogo, porque primeiro é um jogo que foi encerrado da forma como foi, né? E também vários pontos a serem analisados. Ontem eu não fiz vídeo, mas eu tirei o dia para analisar a postura de alguns da imprensa analisando isso aí. O Villani falou, né, possivelmente do Raniel, né, falou que não justifica o que a torcida fez naquele momento ali, principalmente com a bobeira, é inadmissível. E vale lembrar, né, vou deixar aqui até para vocês verem, o Sport, junto com as autoridades, está em busca do agressor daquela situação. O Sport também abriu um boletim de ocorrência e se prontificou de que também precisa se ter, vamos dizer assim, né, justiça nessa situação do que aconteceu. Então o Sport já se pronunciou ontem, dizendo, anteontem até, depois do jogo, falando que precisa de achar esses agressores. E eu acho que não tem nem o que discutir com relação à punição para o Sport. É justa a punição para o Sport, porque, de certa forma, o estádio foi a Ilha do Retiro, houve a invasão, então eu acho que é meio que coerente. Muito embora outras equipes aí que estão disputando a Série B, mesmo com invasões, não cumpriu o veredito aí, né? Não cumpriu a punição. Muita gente está esquecida, mas a equipe gremista, por exemplo, não cumpriu a punição que foi dada com aquela invasão que teve lá na Arena do Grêmio. Mas enfim, o Sport está aí para ser punido de forma justa, e de fato é. Mas, cara, vou passar rápido aqui para falar a vocês. Deixa o like, se inscreva no canal, e antes de entrar de novo no assunto de Sport e Vasco novamente, o pós-jogo aí, o que está de imbróglio para acontecer, pedindo mais uma vez que você deixe o like, se inscreva aqui, que é importante para que se divulgue, né, para que o YouTube possa meio que passar, né, meu conteúdo, né, propor meu conteúdo para outras pessoas. Antes disso, eu queria agradecer, galera, cara, as visualizações do último vídeo, cara, eu não esperava de fato. Eu agradeço de coração a audiência que foi dada para o meu vídeo, cara, na raça, na luta aqui, né? Mas eu tento fazer o meu melhor para que vocês não precisem concordar comigo, como teve diversos torcedores do Vasco que estão aqui. Sejam bem-vindos, torcida vascaína, vocês são bem-vindos, eu não tenho nada contra o Vasco. Só acho que o Vasco esse ano teve um pouco mais a vida facilitada, até por questão de mudança de data. O Vasco, quando solicitou que mudasse a data, a CBF prontamente solicitou. Quando o Vasco pediu para mudar local de jogo, e quando o Sport tentou fazer isso no campeonato, quando o Sport tentou fazer alguns pedidos caprichosos, a CBF não atendeu. Mas, no mais, o Vasco está aí na 4ª colocação. Eu acho difícil o Vasco sair do G4 depois do resultado finalizado. Mas é isso. Acredito que dá para a gente entender a situação aí da tabela do Vasco da Gama, do Sport, enfim, do campeonato. Agora, queria agradecer pela questão do vídeo, como eu falei. E, velho, tô aqui para trocar ideia com vocês. Não vou conseguir atender todo mundo, porque agora a demanda já vai aumentando, né, de número de mensagens. Mas o que eu puder conversar, o que eu puder fazer, eu vou fazer e vou trocar ideia com vocês. Voltando para o Sport, né? Saiu aí matéria do GE de que o Sport Sport e Ceará podem perder mandos de campo e pontos. Mando de campo, eu acho que provavelmente vai acontecer. Eu acho que a partir até da próxima partida já pode acontecer isso aí. Já pode acontecer do mando do Sport ser tirado. E eu acho justo
como eu falei no início do vídeo, de que o Sport deve ser punido pela questão de invasão. Eu acho que foi desnecessário, apesar de que eu acho que eu tô com o Villani, Gustavo Villani lá da Globo, de que o Raniel meio que tipo deu uma lenha na fogueira. Claro, futebol, cara, você tem que comemorar, você tem que extravasar, mas até o Casemiro falou, pô, o que é que o Casemiro, que é torcedor do Vasco, o que é que o Raniel foi fazer ali? Ele pulou com vontade para frente da torcida do Sport, pulou ali a placa de publicidade, correu logo para jovem. Ok, entendo, e eu acho que até foi uma provocação até moderada, porque já teve tantas coisas na Ilha do Retiro que aconteceram de coisa ruim. Por exemplo, o Carlinho Bala, quando jogava pelo Santa Cruz, cruzou os punhos e deu dedo para a torcida do Sport. Teve um zagueiro do Santa, num clássico há muito tempo atrás, que cuspiu no escudo do Sport. E teve um jogo recente, em 2017, na Copa do Nordeste, que o Pitbull, que era um atacante do Santa Cruz, ele foi no escudo do Sport, deu tapa no escudo. Então, assim, foi muito pior do que o Raniel fez, né? Mas eu acho que é tudo que engloba ao redor do Raniel e do Sport. O Raniel já tem um histórico aqui com o Santa Cruz, coisa e tal, passou pelo Santa, foi prata da casa daqui do Santa, foi um jogador do arquirrival. Então tudo, né, que engloba o porquê do Raniel ir lá, né, e também teve a provocação, a torcida do Sport falou para ele, coisa e tal, coisas para ele, e aí ele se sentiu no direito de extravasar com a torcida. Mas eu acho que não era o momento vamos dizer, cara, entendo que o gol da sua equipe, coisa e tal, mas tipo, foi um gol contra o Sport, que estava vencendo a partida, aos 43, 44, marcado um pênalti, e aí prontamente ele faz o gol e vai para a torcida. Então, eu tô falando do contexto geral. E eu acho que era um pouco desnecessário. Ele tinha tanta coisa para fazer, mas enfim, passou e não tem nem o que falar. E ele foi expulso na súmula do Cláudio. Ele foi expulso junto com o Luiz Henrique, que pega um tênis de um torcedor e joga de volta para o torcedor. Então, ele foi expulso por essa situação também. E saiu essa matéria no Globo Esporte falando que eles podem perder o mando e podem perder os pontos. Sendo que o advogado, né, que assim, né, que tem a ver, né, com esse tipo de caso, falou que é muito pouquíssimo provável que Ceará e Sport percam pontos por uma situação. O que acontece é que os jogos já tinham sido encerrados e não suspensos. Se as partidas fossem suspensas e na súmula tivesse suspensa por tempo indeterminado, porque falta 7, 8, 10 minutos, isso cabia perca de pontos para o Sport e para o Ceará. Mas como os juízes, nos 2 jogos, botou partida encerrada, e por falta de segurança, e vale lembrar, eu vi o Casemiro falando, eu vi a galera da TNT falando, eu vou entrar no assunto da TNT, dos jornalistas que estavam lá depois, já no fim aí do vídeo, mas o Casemiro falou essa questão, né, no seu canal, a respeito do... Caramba, galera, agora deu branco. Enfim, falou-se de que o Sport tinha a questão de segurança. O Sport não tinha condições, porque se o Vasco volta e tu fizesse o gol, coisa e tal, mas o estádio já estava meio que menos da metade da galera, e o local onde teve a invasão já estava boa parte vazia. Os torcedores, aqueles que teve aquele rolo todo, coisa e tal, eu acho que já estavam lá fora, e lá fora teve registros de torcida, de bombas, enfim, lá fora, durante já a paralisação do jogo, já tinha lá fora registros de imagens desses torcedores já estando lá fora. E a torcida que ficou foi parecido, o que me pareceu pelas imagens, foi a torcida de bem, que vai para o estádio, que queria ver o jogo, e estava lá. Claro, a gente não tem como garantir, mas a polícia, né, garantiu de que o campo estava tranquilo para voltar a ter um jogo. E aí não aconteceu. O Vasco não voltou, o Cláudio deu como encerrada. Então, por dar como encerrada a partida, não há risco mínimo de perca de pontos, mas risco máximo e justo de perca de mando de campo.
Depois aí vocês deixem aí o comentário de vocês, o que vocês acham, enfim. Agora vamos falar da imprensa, o que eu vi ontem. Falaram muito do Carreiras, a pronunciamento do vice-presidente de futebol, Augusto Carreiras, falando sobre a questão do VAR. Vou dar minha opinião embasada no que eu vi durante o campeonato. Para o Carreiras, para você entender o que o Carreiras falou, eu vi o Bruno Formiga falando que ele não entende de ser diretor quando fala isso do VAR, do protocolo do VAR. Você precisa, tanto o Formiga, como o Luizinho, como o Certezas, que também estava comentando lá, vocês precisam se aprofundar do esporte no campeonato, assim como vocês se aprofundam no Flamengo, assim como vocês se aprofundam no Vasco, no Cruzeiro, se aprofundem no esporte no campeonato, entendam o ponto de vista de um diretor do esporte que viu por 4 a 5 vezes o próprio VAR que vocês falaram do protocolo errar mesmo com o protocolo a seu favor. O VAR errou 5 vezes com imagens contra o esporte no campeonato. Então isso gera uma revolta para diretor, jogador, presidente, torcida, tudo. Ao que parece é que, de fato, né, agora eu estou entrando na teoria da conspiração, os 4 preferidos para o acesso estão dentro do G4. Ao que parece. Porque eu me lembro de 5 lances que o Sport ficou pé da vida com o VAR dentro da Série B. O primeiro lance foi das primeiras rodadas, Sport e Guarani, lá em Campinas. Peguem vocês aí para analisar o protocolo do VAR, que vocês tanto falam, o VAR serve para mudar o panorama ali de um lance que o juiz não viu. Ok. O VAR, ele chama o juiz da partida de Sport e Guarani, que foi 0-0, e teve um pênalti escandaloso em cima do Búfalo, que era o atacante centroavante na época. Ou seja, o VAR está dizendo, juiz, sai daí, vai lá para a TV para ver o que está acontecendo aqui, porque eu acho que a gente está achando que é pênalti. A gente está achando que é pênalti. Vai lá olhar o lance. E o pênalti é claríssimo. E se passou 5 minutos analisando a partida, analisando o lance, onde o Búfalo é puxado. Se vocês acham pênalti do jogo Sport e Vasco, vocês também têm que achar pênalti do jogo Sport e Guarani, onde o Búfalo é impedido de passar pelo goleiro com as 2 mãos. As 2 mãos do goleiro derrubam o jogador Búfalo. E aí já é o primeiro erro do VAR. O VAR olhou o lance, o VAR chamou a atenção do árbitro e não foi marcado o pênalti. Depois teve o jogo Sport e Operário, onde o Sport tem um gol legal, onde está, bem dizer, 1,5 metro antes do zagueiro e feito o gol. O VAR nem sequer olha direito o lance, passou um tempinho aí, não foi chamado para olhar, para checagem. O Sport, quando é congelada a imagem, dá para ver que não está impedimento claramente, e aí não é marcado o gol legal do Sport, que diga-se de passagem, foi um golaço do Raiva Negas, o colombiano. E aí o Sport já aí, nesse prejuízo, já perdeu 4 pontos, porque foram 2 empates, 0-0 com o Guarani, 0-0 com o Operário. O VAR errou 2 vezes já nesse minha contagem aqui. E olha que eu não estou mentindo, só é procurar aí, procurem aí os lances, procurem aí vocês essas polêmicas. O Sport perdeu de ganhar um jogo, aliás, perdeu de ganhar 2 jogos por causa do VAR. O terceiro lance, o Sport ganhou o jogo, foi Sport Bahia, que foi um pênalti escandaloso em cima do Gustavo Coutinho, onde o Gustavo Coutinho ganha na velocidade para o zagueiro, toma a frente do zagueiro e o zagueiro empurra as costas dele e ele prontamente cai no chão todo desengonçado pelo empurrão. A Edna, que até era árbitra, eu até perdoei ela porque ela não estava num ângulo bom para olhar esse lance. E aí o VAR ficou de sacanagem, porque ficou falando lá, se jogou o primeiro VAR, ele diz que foi pênalti, tá? O primeiro cara da análise do VAR falou, não, pênalti, porque foi um empurrão claro em cima do Gustavo Coutinho. E por que o VAR não fez o seu trabalho e não chamou o árbitro lá? A Edna nem chega a olhar lá a TV. E aí não é marcado o pênalti. O Sport ganha o jogo, graças a Deus, mas devia ser 2-0 ou possivelmente 2-0 por causa do pênalti. Mais um erro do VAR. E aí o quarto erro foi o jogo Ponte Preta e Sport lá, onde a Ponte venceu de 1-0 e o Sport poderia ter saído com empate com um gol legal do Kaique.
Quando foi traçada a linha do VAR, o VAR na hora estava descalibrado, não passou o lance. 15 minutos depois é mostrado o lance do VAR sem a listra vermelha que é do defensor. O defensor não aparece com a listra marcada e caracteriza notoriamente de que o Sport fez um gol legal. E o Kaique poderia ter feito um gol de empate e a gente poderia ganhar mais um ponto no campeonato. Ou seja, o Sport perdeu 5 pontos no VAR. Então entendam que o diretor do Sport, ou do vice-presidente do Sport, vai na tela para falar de um VAR que aos 45 minutos dá um pênalti pro Vasco e eles caprichosamente fazem o Klaus olhar. E dentro do próprio jogo teve um pênalti, possível pênalti pro Sport, não marcado com o Edmar. Por mais que não tenha sido pênalti, por que o VAR não chamou o árbitro para olhar o lance? Então, o diretor, o vice-presidente do Sport, está coberto de razão pela sua revolta, onde o VAR já operou o Sport pelo menos 5 vezes no campeonato. Então, você tem que ter essa leitura, Bruno Formiga, o Pedro Certezas, o Luizinho, para você entender o porquê dele ter falado isso. Mas, resumindo, não vai mudar nada, o Sport vai ser punido de toda forma, e aí segue o fluxo. O Sport joga agora no sábado às 4h30 diante do Londrina. Eu acho que é um jogo que pode sim o Sport conseguir a vitória lá, né, no Paraná, mas no mais o Sport perdeu a grande chance de subir de divisão por não vencer o Vasco por conta do gol do Raniel. Essa é a minha análise, esse é o meu porquê, né? Vim aqui falar, né, tudo que está se comentando da partida ainda é pano para manga, mas eu queria que vocês continuassem comentando aí e eu, de boa, numa suave tranquilidade aqui, vou comentar com vocês. Torcida do Vasco, aquele abraço, sejam bem-vindos aqui ao canal. Vi que torcedores do Vasco se inscreveram, até porque se, por exemplo, o Vasco conseguir logo legalmente aí, facilmente o acesso, pode ser já na próxima rodada, e a turma já vem aqui falar comigo, mas sou muito de boa, sou muito tranquilo. Grande abraço para todo mundo, torcida do Cruzeiro que quiser comentar, torcida do Bahia, torcida do Grêmio, pode vir comentar aqui, é sempre muito de boa o nosso papo. Abraço para todo mundo, saudações.